irmã, mais uma vez, eu, Padre Alessandro, bato a porta da sua casa, do seu coração, para falar com você, para evangelizar, para falar da realidade divina, da graça divina, do amor de Deus para conosco, do amor de Deus para com as nossas famílias. E hoje, um dia tão especial para todos nós, dia em que nós celebramos, que nós comemoramos o dia do papai, o dia dos nossos pais, os pais que nós temos aqui conosco, os pais que já estão lá no céu intercedendo por nós, os papais que geram tantos filhos no coração, né? Também o padre é pai, né? A palavra padre significa pai, o pai da comunidade, o pai na fé. Então, a todos vocês, a todos nós, né, papais, que enfrentamos o dia a dia com o coração cheio de amor pelos nossos filhos, eu quero deixar essa palavra, essa homenagem, principalmente àquele pai que luta para construir um futuro melhor, a quem tudo faz pela felicidade dos seus filhos. Todas as homenagens são merecidas para quem, através do amor, educa e cuida com tanto carinho seus filhos. Não há missão mais bela, não há missão mais nobre e ao mesmo tempo tão difícil como essa que é de educar um filho. Educar na dignidade, educar no amor, educar para viver como homem de bem, como homem honesto. E é por isso que a quem faz, eu quero deixar de modo muito especial meu agradecimento ao meu pai, né, que aos seus 90 anos de idade vem sempre com o seu amor e com seu cuidado, com seus ensinamentos, com essa sua sabedoria de vida, me educando na fé, me educando no amor e construindo comigo esta esperança e essa certeza de uma vida nova, de uma vida sempre restaurada no amor de Deus. E a todos vocês, papais, que me escutam, que estão comigo sintonizados, que estão comigo ouvindo esta mensagem, essa reflexão. E hoje, a liturgia deste domingo, ela nos fala justamente sobre essa coragem que nós devemos ter. Coragem na educação do filho, coragem na promoção e na dignificação da vida humana, coragem para sermos verdadeiramente discípulos de Jesus, porque Ele está sempre conosco. Jesus está sempre conosco. E Ele nos fala, coragem, sou eu. A maioria das pessoas acreditam em Deus e gostam de ter um contato mais próximo com Deus. Mas onde Deus está? Onde nós podemos encontrar Deus? Então, as leituras deste domingo têm duas cenas muito bonitas que mostram como Deus se revela a nós. Lá no livro do 1 Reis, capítulo 19, versículo de 9, depois de 11 a 13, Deus se revela a Elias naquela brisa suave que toca no seu rosto. Se a gente perceber bem a leitura, Elias, cansado, ele estava perseguido, né, de morte, com ordem de morte, pela rainha Jezabel. Então, Elias foge para o deserto, a caminho do Monte Horebe, onde Moisés se encontra com Deus, tinha se encontrado com Deus. Então lá, Elias o esperava no vento, no terremoto, no fogo, mas ele não estava lá, Deus não estava nessas coisas faraônicas, nessas coisas grandiosas. Deus vai ao seu encontro de uma forma completamente diferente, no sopro suave de uma brisa. E ali ele sente, na simplicidade daquele vento, daquela brisa, ele sente que Deus fala com ele. Meu irmão, minha irmã, Deus geralmente se manifesta na humildade, na simplicidade, na interioridade. Por isso, é preciso calar o ruído excessivo, moderar a atividade desenfreada de nossas vidas, encontrar tempo para consultar o nosso coração, para interrogar a palavra de Deus, encontrar tempo para nós, encontrar tempo para os nossos filhos, para perceber a presença de Deus, para perceber os sinais de Deus, para perceber as indicações de Deus. Quase sempre Deus nos fala de forma muito discreta, Deus nos fala de forma muito simples.
Ele deixa na nossa história, na nossa vida, sinais que muitas vezes nós não conseguimos ler. Por quê? Porque esperamos atos faraônicos, porque esperamos atos grandiosos, como Elias ali naquela caverna esperava, manifestações teofânicas gigantescas, Deus se manifestando no fogo, na tempestade, no barulho, e Deus fala no silêncio, Deus fala no simples toque da brisa no seu rosto. São Paulo, quando ele escreve sua carta aos Romanos, no capítulo 9, versículo de 1 a 5, Paulo fala que Deus se revelou oferecendo a todos uma proposta de salvação, mas o seu povo, infelizmente, rejeitou. Deus quis falar com o povo de uma forma muito simples, através da própria humanidade. Se humanizou, se tornou um de nós, mas a humanidade rejeitou, porque queria algo muito grandioso, algo extremamente poderoso, alguém que fosse como Davi ou Salomão. E Jesus vem de forma tão simples, nascido numa gruta em Belém, criado em Nazaré. Ele não foi compreendido pelas pessoas. São Mateus, quando apresenta Jesus, lá no Evangelho de hoje, no capítulo 14, versículo de 22 a 33, ele fala que Deus se revela na tempestade. Então, como que aconteceu? Jesus tinha enviado os discípulos em uma missão na outra margem do lago e, cansado, Jesus vai se retirando da multidão. Ele vai para o monte para rezar. Jesus sempre procurava um lugar do silêncio para sentir a presença de Deus. Enquanto isso, os apóstolos estavam ali navegando de noite, preocupados, porque estavam querendo cumprir aquela missão com rapidez, na agitação da vida, mas naquela barca estava bastante agitada pelos ventos contrários. Então Jesus interrompe o descanso, ele vai ao encontro, e é muito importante a gente perceber isso, caminhando sobre o mar. Eles confundem Jesus, é um fantasma. Ou seja, eles não conseguem, no meio da tormenta, da dificuldade, encontrar Jesus. E Jesus se identifica: coragem, sou eu, não tenham medo. E Pedro, mesmo assim, escutando a voz do Mestre, ele desafia: se és tu, manda que eu caminhe sobre as águas também. Olha a incredulidade de Pedro. Jesus aceita o desafio e fala: vem. Pedro vai ao encontro de Jesus, mas quando bate aquele vento, aquela ventania de um mar revolto, Pedro fica assustado com aquele vento e começa a duvidar. E essa dúvida fez com que Pedro começasse a afundar. Então ele grita por socorro: salva-me, Senhor. Jesus antes estende a mão, levanta Pedro, tira Pedro de seu afogamento. Mas Jesus também questiona Pedro: por que você duvidou? Você é um homem de pouca fé. Jesus então entra na barca e ordena a tempestade a parar. Então todos se prostram em adoração diante de Jesus, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus se manifesta em meio às nossas dificuldades, aos ventos contrários, aos ventos da tempestade. Enquanto Jesus está em diálogo com o Pai, os discípulos estão sozinhos em viagem pelo lago. Mas essa viagem, no entanto, não era uma viagem fácil e serena. É de noite. O barco é açoitado pelas ondas e navega com dificuldade, com vento contrário. Os discípulos estão inquietos e preocupados, porque Jesus não estava ali dentro da barca com eles, mas Jesus estava. Jesus estava indo ao encontro deles. Então, esse barco é a nossa comunidade, a nossa vida. Nós podemos ver esse barco como nossa família. Esse barco pode ser eu mesmo, pode ser você, pode ser cada um de nós. A noite aí representa as trevas, a escuridão, a confusão, aquela insegurança que tantas vezes a gente sente quando a gente está navegando através da nossa vida, da nossa história, sem saber exatamente que caminhos nós podemos percorrer, muitas vezes que caminhos nós podemos ir. Essas ondas, elas representam a hostilidade do mundo.
que bate continuamente contra o barco que é nossa vida, que bate muitas vezes em nós e nos faz ter medo. Esses ventos contrários, eles representam as resistências que muitas vezes nós temos ao projeto de Deus, as dúvidas que aparecem em nossa vida. Quantas vezes nós duvidamos da ação de Deus em nossa vida? Os discípulos de Jesus, eles se sentem perdidos, eles se sentem sozinhos, eles se sentem abandonados, desanimados, desiludidos, incapazes de enfrentar as tempestades que as forças da morte, da opressão, o mar estavam lançando sobre eles. É o que acontece muitas vezes conosco. Nós estamos cansados e muitas vezes nos sentimos sozinhos, abandonados, perdidos, desanimados, frustrados, desiludidos. E muitas vezes a gente acha que somos incapazes de enfrentar as dificuldades da vida. Mas, meu irmão, minha irmã, é nesse momento que Jesus manifesta a sua presença. É nesse momento que ele vai ao encontro de nós. Ele vai ao nosso encontro. Ele caminha sobre o mar, ele caminha sobre o mal, ele vai até aonde nós estamos. Esse episódio do Evangelho reflete a fragilidade da fé dos discípulos, quando tiveram de enfrentar as forças adversas sem a presença de Jesus na barca. Os discípulos seguem a Jesus de forma decidida, mas se deixam abalar quando chegam as perseguições, os sofrimentos, as dificuldades. Quantas vezes a gente faz isso, né? Quando chega a perseguição, quando chega o abandono daqueles que nós achávamos que eram os nossos amigos, quando a gente está num momento de sofrimento e dificuldade, parece que a gente está começando a se afundar, a ser submergido por esse mar que representa a morte, a frustração, o desânimo, a desilusão. No entanto, Jesus está aí, está conosco. Jesus está aqui perto de mim. Jesus está estendendo a mão a mim, a você. Jesus está nos sustentando. Mas mesmo assim, muitas vezes, temos aquela desconfiança, né, dos discípulos, de transformar a nossa fé firme. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Tu estás conosco. Tu estás perto de nós. E esse texto nos ensina sobre como nós devemos caminhar com Jesus. Nós somos enviados à outra margem para convidar as pessoas também para fazer parte do reino de Jesus, a oferecer a essas pessoas o alimento com que Deus mata a nossa fome de vida, a nossa fome de felicidade, de filho. Então, a caminhada, claro que não é algo fácil. Jesus não disse assim, olha, Padre Alessandro, vai ser fácil, vai ser muito fácil, vai ser uma vida muito tranquila. Muito pelo contrário, ele diz, tome sua cruz e me siga. E quão difícil é carregar essa cruz. Mas que certeza tenho de que ele carrega essa cruz comigo. A comunidade, o barco, nossa vida, os discípulos, nós precisamos abrir caminho através do mar das dificuldades, através das hostilidades, dos adversários da palavra, do reino, e pela recusa do mundo. Mesmo assim, nós precisamos acolher os projetos de Jesus em nossa vida. Os discípulos, eles devem estar conscientes da presença de Jesus. Então, esse fantasma do medo, esse fantasma do receio, da dúvida, que desvanece as crises de fé, tem que ser superados. E só é superado quando a gente aceita a presença de Deus em nossa vida pessoal. Quando nós aceitamos a presença de Deus em nossa família. Porque Ele continua a garantir, Padre Alessandro, coragem, sou eu, não tenha medo. Ele está dizendo para você que está me ouvindo. Ele está dizendo a você assim, coragem, sou eu, não tenha medo de enfrentar esse momento, não tenha medo de enfrentar essa dificuldade, não tenha medo de enfrentar
os desafios, não tenha medo de enfrentar os perseguidores, não tenha medo de enfrentar o sofrimento. Eu estou com você, eu carrego a cruz com você. Os pais, nesse dia que nós celebramos, também não estão isentos dessas tempestades que se formam dentro e fora da família. Quantas tempestades os pais enfrentam, né? Então, nesses momentos em que possam ter a sensação de afundar no mar da frustração, do desânimo, que vocês, papais, possam perceber essa presença de Cristo, que vem ao seu encontro com palavra de esperança. Coragem sou eu, não tenha medo. Não tenha medo de lutar pela sua família. Não tenha medo de segurar na mão do seu filho, da sua filha, da sua família, de levantar, de caminhar. Quando Cristo entra na barca, quando Cristo entra na sua vida, quando Cristo entra na família, o vento e as ondas param e volta a tranquilidade e a paz. Meu irmão, minha irmã, que Deus possa abençoar-nos, que Deus possa derramar bênção sobre vocês. E a você, papai, que Deus possa estar sempre lhe dando vida, saúde, perseverança e certeza de que Ele está com você. Coragem, sou eu, diz Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.